Hoje eu vou fazer mais uma crítica oral sobre Vidas Secas, do livro de Graciliano Ramos. Na verdade é de um filme, né? Do filme que assisti na Netflix. E nós vamos começar, né? Pela luta pela sobrevivência. Eu coloquei aqui alguns tópicos para ficar bem melhor, para lembrar bem direitinho a respeito. E a luta pela sobrevivência. O que eu lembro do filme? Vou contar algumas coisas que eu lembro do filme, para poder chegar a uma conclusão, né? Eu lembro que eles estão vindo do nada, no meio do nada, no meio do sertão, aparece do nada. Ninguém sabe quando que as crianças nasceram, ninguém sabe de onde que eles estão vindo, porque as crianças já são grandinhas, né? São dois meninos pequenos, uma cachorra, o Fabiano e a Vitória, né? Assim, a Vitória. Os meninos, eles não têm nomes. E eles estão chegando assim a algum lugar, não se sabe onde, porque eles estão andando num terreno num sol muito quente. E então, ela fala assim: nossa, nós estamos andando tanto e não estamos chegando a lugar nenhum. E ela vai reclamando. E a cachorrinha parece ser, sabe, muito inteligente, parece ser mais inteligente do que os próprios humanos que estão ali. E tá ali sempre protegendo as crianças. E uma hora o menininho caiu e o pai foi lá e cutucou ele, meio bravo, né? Mas aí colocou ele nas costas e foi indo. E eles encontraram uma casa adiante, depois de ter andado muitos quilômetros, eles encontraram no meio do sertão, naquela seca imensa, uma casa aparentemente abandonada. O Fabiano foi lá, observou. Enquanto isso, Vitória e os meninos e a cachorrinha ficaram em um lado ali, enquanto ele foi lá vistoriar a casa. Olhou toda a casa, vamos ficar por aqui. E eles ficaram por lá, né? E eles tiveram, assim, pensar em várias coisas, tiveram muita esperança de que a vida deles ia mudar de alguma forma, né? E no outro dia, o dono da fazenda chegou com outras pessoas, né, montado em cavalos, e falou que esse seu pessoal, eu não quero ninguém aqui na minha casa, pode sair. Não perguntou quem era, nem nada, só falou, pode sair daqui. Aí o Fabiano falou, eu sou um ótimo... Ai, como é que chama as pessoas que cuidam da fazenda? Não lembro o nome. Mas ele falou que sabia fazer tudo e ficou falando que ele podia ser bom. E o dono falou assim, esse é o pessoal? Ele falou, quanto que seria a sua paga? Assim, bem bravo, né? Aí ele falou, de cada 4 crias, 1 é meu. Aí ele falou, então tá certo, vamos ficar assim. E aí ele e toda a família ficou muito feliz, né? Porque ele estava tendo um lugar para morar depois de andar tanto naquele sol quente, sem rumo ali. E conseguiram ficar ali. Tiveram bastante crias, né? Quando ele viu que tinha a primeira cria lá, ele ficou muito feliz, né? Era até um malhado. E eles foram fazendo a vida. O sonho da senhora Vitória era ter um colchão uma cama com colchão de couro, sabe? Uma coisa que ela falava assim que é pra dormir, cama de gente. Ela sonha grande. E aí, o Fabiano começou a trabalhar lá na fazenda, cuidando dos bois, né? Tratando bem as crianças.
cuidava dos bodes. O cachorro caçava algum preazinho por ali, algum coelho. Até no primeiro dia, quando eles chegaram lá, a cachorra também caçou um coelho. Era Baleia o nome dela. E as crianças amavam a Baleia. Tava tudo indo assim, né? Aparentemente. Bem, Fabiano, ele não sabia ler. E a mulher dele sabia mais ou menos, sabe? Então ele confiava tudo pra ela, porque ela sabia alguma coisa mais que ele. Foi então que chegou o dia de ele receber alguma coisinha, né, do trabalho lá dele, de acertar as contas. E ele foi lá onde ela perguntou quanto que seria que o patrão ia pagar. E ela foi lá, no filme, né? No filme tem ela contando as pedrinhas. A forma que ela tinha ali de mensurar o valor, né? Que era contando umas pedrinhas lá. E falou pra ele quanto é que era e falou pra ela não deixar que enganasse ele, que tinha que receber todo o dinheiro. Primeiro, ele também vendia, né, os bois dele pro próprio dono. Quando ele foi lá no dono, explicou, e o dono queria saber quanto é que era e tal, ele falou. Daí o dono não quis pagar justamente pelo serviço do qual ele tinha feito. E quando ele foi reclamar a respeito, o dono falou que ele era qual foi a palavra que ele usou? Deixa eu lembrar. Não lembro agora. Mas não foi uma boa palavra. Falou que era aquele dinheiro que ele ia pagar. Ele chamou ele de insolente. Que insolência! Né? Gritou com ele, berrou com ele lá, mas ele falou assim, não, senhor patrão. A mulher lá em casa, ela sabe ler, eu não sei ler. Então, ela falou que era esse tanto de dinheiro e aqui tem pouco. Mas olha, depois eu não quero que seja dessa forma. E ele saiu ali com aquele dinheiro pouco que foi pago pelo patrão. Levou para casa. Chegou lá, falou para a mulher a respeito. No outro dia, ela falou assim que ela queria uma cama, né? Fácil de falar. E aquele dinheiro dava para comprar a cama lá, que ela queria tanto, cama de gente. E o restante eles iam economizar, né? E ela ficava cuidando das coisas lá e ele ia trabalhar no forno mais pesado. No outro dia, eles se arrumaram, ela estava de sapato, as crianças estavam bem vestidas, o marido dela estava calçado com o sapato do trabalho, com aquele sapato. Ela também tirou o sapato, foi descalça. E eles foram numa missa na cidade. Foram a família toda feliz, toda bonitinha, toda arrumadinha. Né? E quando chegou na missa, ela estava lá, eles todos lá, uma multidão de pessoas participando. E ele resolveu sair da missa e foi para um barzinho tomar uma cachaça. Quando ele saiu, ele ficou lá na porta, saiu assim de dentro lá do bar e ele ficou na porta, né? Lá pensando na vida, com o dinheirinho no bolso, que ele tinha trabalhado anos, tinha juntado e ainda recebeu uma merreca. E sabe o que acontece? Acontece que aparece um filho de um policial e entra, de repente ele olha de volta, olha pro Fabiano e fala assim, entra aqui. Porque ele queria que jogassem jogos de azar, né? E obrigou o Fabiano a sentar e jogar nos jogos de azar. E o Fabiano não sabia dizer não, porque ele já estava desacatando, não sabia falar, né? Não sabia conversar. Tanto que na hora que eles estavam lá conversando, que ele estava conversando com a mulher dele,
Um falava uma coisa, outro falava outra, e para eles aquilo era um diálogo, mas cada um estava falando uma coisa diferente. Então o Fabiano ele não tinha educação, né, e nem a esposa, eles não tinham um colegial, alguma coisa assim, e eles também não tinham uma boa comunicação, não havia muito silêncio. Naquele momento ali com o patrão também foi mostrado, né, que ele também não soube conversar a respeito, e com o policial também não, e não tinha conversa. O policial obrigou ele a jogar. Quando ele se cansou daquilo ali, ele viu que ele estava perdendo mesmo, aí ele levantou e saiu andando, e o policial chamou ele. E ele não ligou, daí o policial foi atrás. Tinha ali um pé de alguma coisa ali. E apareceu várias pessoas, né, vendo aquilo que o policial estava ali fazendo aquela algazurra toda. E o policial parou, o Fabiano falou assim, por que você deixa um amigo numa hora dessa? Ele falou que ele que nem queria fazer parte daquilo lá, tal. E o policial começou a encrencar para ver se o Fabiano reagia. O Fabiano falou, não mexe com quem tá quieto, deixa quem tá quieto ficar em paz. E como o Fabiano estava descalço, porque ele não era acostumado a andar com um sapato chique, de sair, então o policial pisou de botas no pé do Fabiano, no pé descalço do Fabiano. E o Fabiano xingou a mãe dele. Assim que o Fabiano xingou a mãe dele, foi a oportunidade única. O policial olhou assim pro lado. Nossa, que desacato às autoridades. Assobiou naquele apito que ele tinha lá e apareceu vários outros policiais. O guarda, sei lá o que era aquilo. E aí, quando chegou na delegacia, ele falou para os outros policiais que o Fabiano tinha desrespeitado e desacatado as autoridades e por isso ele merecia uma punição. Foi preso. Prenderam ele injustamente. Colocaram ele dentro de uma cela onde tinha um sobrinho de alguém importante ali também, né? E bateram nele com o facão. Ficou as marcas do facão. E o Fabiano não tinha feito nada para merecer aquilo. Mas só porque o policial queria ali abusar do seu poder, né? Do poder que ele tinha sobre as outras pessoas. E então, eles bateram tanto no Fabiano que o Fabiano gemia de dor até que deixaram ele em paz e ele continuou gemendo dentro da cela. E o outro rapaz que estava lá tentou amenizar a dor, colocou os panos dele no chão, fez com que Fabiano deitasse de bruços e deixasse as costas, na verdade, para assim, né? Não deitasse de frente. Eu não tô encontrando a palavra certa. E Fabiano conseguiu dormir. E tudo isso era perto de onde estava tendo festejo lá, né? Que era lá onde tinha missa e tudo. Nesse inteirinho, a mulher de Fabiano não sabia para onde que o Fabiano tinha ido, porque ele não havia comunicado que ia sair, né? Que ela estava lá perto lá dentro onde estava sendo feita a missa, e ele estava bem pertinho da porta. Então, quando ele saiu, não deu para ele falar para ela, e ele ia falar que eles não se comunicam muito, né? Eles não tinham aquela comunicação. Então, essa mulher ficou na rua com as crianças. E eu fico pensando, se o Fabiano tivesse ficado preso uns 3 dias, ela ia ficar na rua uns 3 dias com as crianças também, porque ela tinha que voltar, né? Mas aí ela não sabia nada a respeito. Uma coisa que eu achei interessante foi que, enquanto ele esteve fora, as crianças não perguntavam, mãe, cadê papai? Não. As crianças perguntavam, mãe, cadê baleia? Que é o cachorro. E eu achei assim, sabe? Meio intrigante. Por que as crianças perguntavam do pai? Ah, mãe, cadê baleia? Ninguém respondia nada. Aí o outro perguntava, mãe, cadê baleia? Ninguém perguntava do pai. E aí teve essas injustiças, né, que aconteceu. Como foi então que a gente está falando sobre a luta pela sobrevivência, né?
que foi quando ele entrou lá na casa e tal, começou a trabalhar, exploração e injustiças. Como foi então que ele conseguiu sair lá da cadeia? Eu falei há um tempo que ele estava lá e dentro da cela já tinha um rapaz que estava preso e que esse rapaz, ele era sobrinho, afilhado de alguém importante. E alguém pediu para o padre chamar e a polícia dizer para tirar, né, buscar o afilhado lá. E o padre saiu correndo e tal. E quando chegaram na cela para tirar o afilhado desse homem, aí junto com ele estava o patrão injusto do Fabiano. Olhou pro Fabiano e falou: "O que você tá fazendo aí, Fabiano?" Aí os policiais, os guardas, falaram que não era nada, não. Falou: "Tira ele daí." E foi assim que o Fabiano foi liberto daquela prisão. E quando o Fabiano saiu, né, aquele rapaz que estava lá continuou com ele lá. O bando deles queria até dar serviço para ele, mas Fabiano continuou lá na casa. Ele saiu, foi com a mulher dele e as crianças, voltaram lá para a fazenda. E com o tempo, as coisas não melhoraram para eles. Veio a seca. E com a seca, sabe? Aparecia aqueles pássaros, sabe quando os pássaros fazem a migração? E nesse inteirinho eu lembrei de que aqueles pássaros tinham a mesma vida deles, que é nômades, né? Aqueles pássaros, eles iam para onde tinha comida, para onde tinha água e ficavam fazendo essa migração. E Fabiano e a família também, né? Aí teve uma hora que a mulher falou que a culpa que ela foi buscar uma água e a água estava bem barrenta. E aí, quando ela ia lá, os pássaros estavam indo beber, aqueles vários, né, pássaros. E aí ela falou assim, que a culpa da água tá acabando e dos bichos estarem morrendo era a culpa dos pássaros. E Fabiano pensou um pouco, foi lá tentar matar eles. Os pássaros, né, que ele também achava que a culpa era dos pássaros. A culpa dos bichos estar morrendo e da seca tá chegando, de não ter água, que era os pássaros que estavam bebendo tudo, os pássaros. Mas assim, o desconhecimento dele das coisas, né? E Fabiano e a mulher, eles tiveram esse momento, né, que começou uma seca muito mais severa do que a anterior. E os animais começaram a morrer. Não tinha comida, não tinha água, estava muito seco. E o patrão deles falou para eles ir embora, juntar todos os animais que ainda tinham, deixar lá e ir embora. Aí ela falou que eles iam sair cedo, que o patrão não ia ver coisa nenhuma, que eles iam sair bem cedo. E eles foram embora, né? Juntaram as coisas deles e foram embora. Pra onde? Da mesma forma que eles chegaram ali do nada, mas com um pouco de esperança, eles saíram também. Sabe, imagina um sol arretado, quente, uma seca, assim, você olha de longe, só aquela seca e aquele sol tinindo. Então, é aquela cena que ficou eles no meio do nada. Só esqueci que eles mataram a cachorra, né? A cachorra ficou doente e eles tiveram que matar a baleia, que era tão amiga dos meninos. Os meninos amavam aquela cachorra. Mas ela ficou doente. A seca matou muitos animais e não foi diferente com a baleia. Eu acredito que o filme ele é mais o livro ele é mais vasto, mas esse foi um que eu lembro um pouco do filme. Agora vamos ver uma dinâmica do familiar, né? A dinâmica familiar, até falei um pouco
que eles, quando eles sentavam para conversar, não tinha conversa. Era como se fosse o pensamento, sabe? Ela tá pensando e a gente, cada um tá falando uma coisa diferente, mas ninguém tá parando para escutar o que o outro tem a dizer. E às vezes eles agiam com o silêncio, né? E não tinha aquele diálogo ali, aquela conversa. Mas eles tinham esperança. Mas eu fiquei muito triste porque essa história não teve uma redenção, não teve um final. E os meninos? Qual era o nome dos meninos? Não tinha nome, que é pra dar aquela impressão de ninguém, sabe? As crianças não tinham nome, mas o cachorro tinha nome. E no livro fala que a cachorra era muito mais inteligente do que os donos. Ela quase que pensava, sabe? Quase que tinha um pensamento próprio, assim. E os meninos não tinham nomes. E ficou aquilo de... Qual que seria o futuro daquelas crianças? Será que aquelas pessoas iam encontrar que elas tanto almejavam? A Vitória, ela tinha um sonho de dormir numa cama de gente. De que as crianças, elas tivessem educação, que elas pudessem ler e escrever, né? Ter estudo, ser alguém na vida. E não viver aquela vida que eles estavam vivendo. Esse era o sonho da Vitória. E ela falava assim, a gente não tem que viver isso aqui para sempre, não é? E ele falou, claro que não, depois de tanto. Ele até retrucou um pouco, né? Falando, não sei quem lá, que estudou, mas que não deu em nada no final. Acho que é São Tomás, alguma coisa assim. Mas no final, eles saíram da mesma forma que chegaram. Sem nada, mas com muita esperança de que tudo mudasse um dia, de alguma forma. Que eles pudessem parar de ficar procurando, vivendo só por comida, né? E que eles tivessem uma forma de viver que desse para eles se alimentarem de verdade, comer comida boa, sabe? Que desse para eles beber e comprar outras coisas também, que desse para as crianças viver melhor. Esse era o pensamento da mãe, né? Um pensamento de esperança. E a única coisa que eu levei daquele filme foi a esperança que havia naquela mãe, de que os filhos tivessem uma vida melhor, os dois garotos, né? E de que eles pudessem também parar um dia, ter um lugarzinho para eles, um canto, e não viver assim jogado para um lado, para o outro, viver como gente. É um filme assim que você, no início você pensa, que é isso? Alguém no mato, numa seca, sem fim, com duas crianças. Aparece do nada. Gente que não sabe conversar uma com a outra, que não tem aquele diálogo. No final você pensa, que é isso? Para onde eles estão indo? Não vai vai acabar desse jeito aqui? A pessoa não tem uma redenção, não tem um final feliz? Cadê as crianças? As crianças eram para, né? Era para Graciliano Ramos dar ali uma esperança de que aquelas crianças que iam ter um futuro melhor, mas que nada. Não teve aquilo. E isso te deixa com um vazio profundo. Que muita gente passa por isso. Mas a tristeza maior ainda é pensar que muita gente conhece o Nordeste através desse pensamento. A gente sabe, lá no início do filme está escrito que é 27 bilhões ou milhões de pessoas vivem desta forma. Assim, sem rumo, sem ter o que comer, né? Mas no Nordeste também tem muitas coisas bonitas para se cultivar. Tem as praias, a beleza na natureza, né? Não existe só a seca. Ali, vamos dizer que é o interior da Bahia, onde isso aconteceu, né? Onde acontece muito, em alguns lugares onde tem seca,
Mas no Nordeste não é só isso. Falando como uma nordestina, não sou rica, tenho sonhos, né? Mas ter ali esse pensamento de que o Nordeste é só aquilo ali, não é um pensamento. Essa é a minha crítica, tá? Como nordestina, eu já passei por muita coisa na vida. Eu sou maranhense, mas eu sei que muita gente sofre também. Mas por que deixar as pessoas sem esperança? Dá um sufoco assim, sabe? De pensar que aquelas crianças nem nome têm. Qual que é a esperança daquelas crianças? Teve uma hora que a criança maior começou a xingar, lugar ruim, inferno, não sei o que ela aprendeu com a senhorinha lá, que estava benzendo a costa do pai dele, né? Que estava ferida. E a velhinha xingava. E a criança aprendeu a xingar. E a criança xingava o cachorro, xingava o céu, xingava tudo. Mas é ruim. É muito ruim ser pobre. Você olha assim, às vezes você não tem as coisas e você tem vontade de chorar. E parece que não tem uma luz no fim do túnel. Mas não é só aquilo, né? Não é só aquilo. E existe sim várias formas da gente pensar, sobreviver. Hoje tem escolas, tem tudo, né? Acho que se existir alguém aí de Graciliano Ramos, deveria voltar e fazer um novo filme, um novo livro, com a esperança, com a redenção. Aquelas crianças estudando, porque no Nordeste tem escola. Não é as melhores escolas, tem lugares com escolas boas, sim. Faz as crianças lá estudando, faz as crianças indo para a praia, as crianças se alimentando bem, porque ficou aquele vazio. Literalmente, uma coisa seca.